Amém? Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Amém. Amados, antes de entrar propriamente no texto em que a gente vai ministrar nessa noite, tem algo aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu estava anteontem, né, trabalhando, e eu trabalho junto com o pastor Marcelo, já veio aqui duas vezes aqui com a gente, né? E a gente conversando sobre o assunto, ele falou assim: cara, você acredita que uma mulher perguntou para a inteligência artificial, né? Se a inteligência artificial fosse Satanás, como que ela destruiria os cristãos? Eu acho que alguns aqui talvez tenham visto esse vídeo, né? E aí ele falou que primeiro veio uma palavra assim, meio que amedrontando, né? Uma ameaça assim e tal. Só que eu também tenho o chat GPT no meu computador, né? E eu não aguentei de curiosidade e fiz a mesma pergunta, né? Para a inteligência, porque hoje não se fala em outra coisa a não ser isso, né? Inteligência artificial, para cá, para lá, tudo é inteligência artificial. E aí eu coloquei também a resposta assim também. Eu perguntei primeiro assim: inteligência artificial, você é o Satanás? Eu já fui mais abusado um pouco, né? Aí a resposta foi assim: não, é uma ferramenta que pode ser muito bem utilizada e muito bem proveitosa se for usado com muito cuidado e coisa e tal, papapá. Aí eu peguei e fiz a mesma pergunta: e se você fosse Satanás, como que você destruiria os cristãos? E aí veio uma resposta com 5 tópicos que eu quero ler para você aqui antes de entrar na mensagem, né? Ela escreveu assim, a inteligência artificial: portanto, num contexto de reflexão cristã estratégica, e as estratégias atribuídas a Satanás geralmente se concentram em promover: 1. Divisão e desunião. Primeiro tópico: divisão e desunião, incentivar conflitos, rivalidades e falta de perdão entre os cristãos, o que enfraquece a comunidade e o testemunho da fé. Primeiro tópico da inteligência artificial, falando como que Satanás usa das suas estratégias, né? Promovendo divisão e desunião. Segundo, dúvida e desespero, fazer com que as pessoas questionem a presença de Deus ou sintam que suas orações não têm valor, levando ao desânimo e ao afastamento da fé. Terceira estratégia: distração e prioridades erradas, levar as pessoas a se focarem excessivamente em coisas materiais. Obrigado, pastor. Em coisas materiais ou em preocupações mundanas, negligenciando a vida espiritual. Faz sentido? 4. Engano e relativismo, promover ideologias ou crenças que distorcem a verdade bíblica, confundindo e desviando os fiéis. E por último, 5. Pecado oculto e hipocrisia, incentivar comportamentos que contradizem a fé cristã, enquanto mantém aparências externas de espiritualidade. Você vê? 5 tópicos que a inteligência artificial, ela juntou os dados, né, para dizer quais são algumas das estratégias que Satanás ele usa para destruir os cristãos. Você vê que não começa falando que por causa do mundo lá fora, assim, assado. Não, começa falando daqui de dentro mesmo. Causar desunião, confusão. Essa é uma estratégia poderosa de Satanás, porque se ele faz isso no nosso meio, como eu digo, né, ele não está preocupado com o que está lá fora, o que está acontecendo lá fora. Está lá fora, ainda está sob o domínio, o mundo jaz no maligno, mas ele está preocupado com o que está acontecendo aqui dentro. Então, se ele consegue derrubar um líder, se ele consegue derrubar alguém, se ele consegue promover problemas dentro da comunidade cristã, ele já está exercendo a sua arma poderosa contra nós, e nós estamos cedendo ao inferno, concorda? Faz sentido isso? Faz sentido o que a gente leu aqui
nessa noite, causar dúvida, desespero. Sabe quando você acha assim, olha, sabe, eu tenho orado, mas parece que Deus não ouve minha oração mais, não é? Vou parar com esse negócio de igreja, porque há tanto tempo eu estou indo na igreja, tanto tempo estou indo buscar Senhor, parece que Deus não ouve mais minha oração, né? Hoje eu estava na mesa com meu filho, com meus 2 filhos almoçando, e a gente começou a falar sobre a volta de Jesus, e aí, né, ele até falou, pai, mas há quanto tempo já falo dessas coisas de guerra, essas coisas que estão acontecendo no mundo? Eu falei, realmente, e esse foi um assunto que foi abordado por Pedro na época, quando perguntaram para Pedro assim, olha, há quanto tempo, que sinais que há da vinda do Senhor, porque há tanto tempo se fala disso, mas o mundo permanece sendo o mesmo desde sempre, né? Como quem diz assim, eu já ouvi falar que Jesus ia voltar faz muito tempo, né? Talvez aqui de nós, com certeza já crescemos ouvindo que um dia Jesus ia voltar, e até agora não voltou. Acontece que Pedro continua discorrendo ali aquela carta e diz o seguinte, que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos, ou seja, o tempo em que Deus vai fazer essas coisas, nós não sabemos, porque nós sabemos o tempo cronos, né? O horário que a gente vê, a data que a gente vê, mas o tempo kairos, que é o tempo de Deus, a gente não conhece. Mas uma coisa é certa, a Bíblia deixou claro os sinais que iam acontecendo, como dores de parto, e essas dores iam aumentando conforme as contrações, né? Está aqui uma grávida aqui, que sabe muito bem do que eu estou falando, até chegar a hora de nascer a criança. Então nós não podemos perder a esperança, e isso aqui, amados, dúvida e desespero, é uma das coisas que tem acontecido também no nosso meio, que é sim uma estratégia de Satanás, fazer com que a gente não fale mais sobre a volta de Jesus, porque esse assunto está ultrapassado. Porque isso aí não vai acontecer, pastor. Não, porque está tudo bem aqui, pastor. Vamos ficar bem aqui. Deixa esse negócio de Jesus voltar e perder a sua esperança no Senhor. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Amém? Eu não tenho dúvida, amados. Não deixo dúvida, nem sombra de dúvidas pairar sobre o meu coração se Jesus vai voltar ou não. Eu creio. Cristo em vós é a esperança da glória. É o amado qual nós estamos esperando, que vai estabelecer a nova Jerusalém, a nova terra e novos céus, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Amém? Porque, deixa eu te perguntar aqui uma coisa, você tem alguma expectativa ou esperança de que esse mundo aqui vai melhorar? Você tem alguma expectativa? Você acha que se trocar os governantes, o mundo vai melhorar? Talvez melhore em algumas coisas, ou piore. Mas a verdade é, amados, que o tempo e a terra não está na mão dos governantes, está na mão do Deus Todo-Poderoso. Amém? E se nós cremos nesse Deus, nesse Jesus que está aqui, eu não tenho sombra de dúvidas, Ele voltará. Glória a Deus. O problema não é a inteligência artificial, o problema é o cristão artificial, que não tem inteligência espiritual. Hoje muita gente buscando na inteligência artificial, até mesmo, eu já ouvi até alguém falando de preparar uma pregação usando a inteligência artificial. E eu vou te falar, se você colocar lá, me faz um esboço, quero pregar sobre o amor. Ele vai te dar uma pregação chique, muito bem elaborada, só que sem o Espírito Santo, inteligência artificial. Então o problema hoje não é a inteligência artificial tomando conta das coisas, é o crente artificial. A gente vai falar um pouco sobre isso, por isso eu coloquei essa frase aqui hoje: não seja mais ou menos. Amém? Então aperta os cintos de segurança aí na cadeira para não sair voando. Amém.
Aí já começa a assustar, né? E abre comigo lá em Apocalipse, capítulo de número 3. Jesus, pastor, você vai pregar em Apocalipse hoje na ceia? O Vitão que gosta, né, Vitão? Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 3. Vamos ler do verso 14 em diante. Eu acho que a minha tradução vai estar um pouquinho diferente da que está aí, mas o texto é o mesmo. Amém? Antes de eu começar a ler esse texto, diga comigo você em voz alta. Não precisa falar para o teu irmão, porque esse negócio de fala para o teu irmão, isso é muito chato. Fala para o teu irmão aquilo é muito chato, né? Mas diga você mesmo em voz alta assim, ó. Eu não sou... Vou pedir para você falar com mais convicção só, tá? Eu não sou mais ou menos. Amém? Glória a Deus. Apocalipse 3,14 diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Portanto, seja zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, darei direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, Deus maravilhoso e soberano, Senhor, nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor, e somos gratos por estarmos aqui, somos gratos por essa palavra que não é minha, mas é tua. Então fala conosco, Senhor, conforme a tua vontade. Amém? Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus Ele chama alguém, Ele escolhe alguém, Ele tem um propósito com a vida de alguém, Ele revela o chamado e revela até a missão, né? Mas você sabe que Deus não revela o processo, né? Como que vai ser esse processo? Mas Ele revela o chamado e Ele fala algumas coisas que há de suceder com aqueles que foram chamados. Se você lembrar bem, Moisés, quando o Senhor chamou ele naquela sarça ardente, pegando fogo, o Senhor disse a Moisés: você vai libertar o meu povo escravo do Egito, e você vai conduzir o meu povo para a terra prometida, ok? Mas Deus não falou ali para ele: olha, vai ter um deserto, vai ter isso, vai ter que... Não, você vai libertar o meu povo. Missão. Você vai ser um libertador. Vocação. Amém? Assim foi também com Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da casa de teu pai, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Missão, vocação. Paulo também fez a mesma coisa. Ele se encontrou com Jesus, você sabe, né? Ele teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, ficou cego por 3 dias. Aí vai um profeta chamado Ananias, que o Senhor enviou lá e falou para Ananias assim: ó, vai lá, porque ele está orando, vai lá, coloca a mão sobre a cabeça dele,
para que ele seja cheio do Espírito Santo e volte a ver, e eu mostrarei o quanto ele há de sofrer por causa do meu nome. E uma das coisas que Deus falou para Paulo foi o seguinte: difícil coisa para você é recuar ou retroceder contra os aguilhões de Deus. Aí, missão, a missão foi dada. Eu vou mostrar para você, Paulo, o quanto você há de sofrer, mas não esquenta a cabeça não, a minha graça te basta, eu vou estar contigo. Amém? Com Pedro também foi a mesma coisa, gente. Ok? Pedro encontra com Jesus ali na pesca maravilhosa e fala para ele: ó, larga tudo essas coisas agora, larga a rede, me segue, porque eu farei de você pescador de homens. Missão e vocação. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus chamou você, não foi por acaso, Ele não errou, sabe, não foi sem querer. Sem querer eu chamei para mim. Ele não errou quando você nasceu, Ele não errou quando você estava no ventre da sua mãe, porque talvez a gravidez não foi planejada por você ou pelos seus pais, mas Deus não errou. Com certeza estava no plano de Deus, e Ele tem um propósito. Amém? Então, amados, quando você recebe uma missão, não dá para recuar. Por isso, se você é um escolhido de Deus, se você é um escolhido de Deus, não seja mais ou menos. Amém? Não seja mais ou menos, gente. Mais ou menos é uma coisa muito complicada. Richinha, você pode desligar um pouquinho, baixar um pouquinho o ventilador ali, por favor? Escuta só, talvez você já tenha ouvido falar sobre essa igreja de Laodiceia, e eu gostaria, se vocês me permitirem, de trazer um contexto sobre isso aqui, porque algumas coisas talvez que nós lemos a gente entendeu meio que errado, ou não compreendeu o que esse texto realmente queria dizer. Veja bem, Laodiceia, antes de se chamar Laodiceia, essa cidade, ela se chamava Dióspolis. Dios, Deus, polis, cidade, cidade de Deus, era o nome da cidade de Laodiceia. Até que essa rainha chamada Laodice ou Laodice assumiu o trono daquela cidade, assumiu o reinado daquela cidade, e ela fez exigência que aquela cidade tivesse o seu nome, tirando então o nome de Dióspolis e colocando o nome de Laodiceia, né? Ela tomou o nome para si daquela cidade, e aquela cidade se tornou uma cidade orgulhosa, assim como essa rainha, narcisista. Sabe Narciso? Lembra de Narciso, né? Aquela historinha sobre Narciso, que ele chega na beira de um lago, uma noite linda de lua, e ele olha para o rio, e ele olha ali a imagem dele no rio, e ele fala: que coisa mais linda! Meu Deus, estou apaixonado por mim mesmo. É o Narciso, né? Ele se acha demais. Ele acha que ele é o... Então ele se apaixonou por si próprio. Essa igreja tinha essa característica. Essa cidade, aliás, tinha essa característica narcisista, de ser exclusiva e orgulhosa. Imagina tirar o nome da cidade, que era a cidade de Deus, para colocar um nome próprio da pessoa. E é interessante porque houve um terremoto anos 60 depois de Cristo, mais ou menos. A cidade, ela foi totalmente destruída, essa cidade. E no momento de reconstruir essa cidade, eles não quiseram ajuda de ninguém, de outras cidades vizinhas, dinheiro de ninguém. Eles mesmos, com seus próprios orgulhos, com a riqueza que eles tinham, falavam: não, nós vamos construir a nossa cidade, não queremos ninguém enfiado aqui no nosso meio. Tão orgulhosos que eles eram, que aquela cidade era, não quis ajuda de ninguém. Uma cidade orgulhosa.
achava que tinha tudo e que não precisava do tratamento de Deus. Essa era a cidade de Laodiceia. Ela era uma cidade muito rica, era uma cidade poderosa em riqueza. As pessoas que moravam lá eram pessoas ricas, né? E porque, além da riqueza que as pessoas tinham, lá eles tinham uma indústria têxtil, né? Eles fabricavam roupas, vestimentas. E não só também fabricavam roupas, como também eles eram expert em oftalmologia, porque eles fabricavam colírio naquele lugar, um colírio famoso, né? Para os olhos, claro, né? Colírio é para os olhos, né? Acho que é só para isso que serve o colírio, né? Enfim, era famosa essa cidade por causa disso. E você vê então Jesus usando os artefatos e usando os pontos que marcavam aquela cidade: riqueza, indústria de vestes, colírio. Você já vai entender o porquê disso. Uma cidade muito poderosa, o centro do comércio. Mas sabe o que é interessante? Nessa carta aqui, quando Jesus escreve para João enviar para essa igreja, você vai observar que nessa carta, Jesus não está fazendo nenhuma advertência doutrinária para essa igreja. Porque para as outras igrejas, para as outras 6 igrejas, há uma advertência doutrinária para aquela igreja. Para uma ele fala assim: olha, tenho porém contra ti que toleraste a mulher Jezabel. Lembra? A doutrina de Jezabel. Para outra, a doutrina dos nicolaítas. Para outra fala assim: tenho contra ti que você tolera a doutrina de Balaão, falsos ensinos. Ele está advertindo as outras igrejas. E para essa igreja aqui ele não fala nada disso. O problema daquela igreja ali não era uma doutrina sendo imposta, né? O problema dessa igreja aqui era a sua autossuficiência, era o seu orgulho exagerado, o seu narcisismo operante. Esse era o problema da igreja de Laodiceia, ok? Se você não conhecia, se você só leu o texto, mas você nunca procurou para saber o que era essa igreja, então agora você já sabe como que era a igreja e por que essa igreja se chama Laodiceia. Agora, Jesus ele não faz uma advertência doutrinária, mas ele fala aí no versículo 15: conheço as tuas obras, e que tu não és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou fosse quente, mas porque você não é frio e nem quente, você é morno, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Jesus falando isso, amados. E o que então é isso, pastor? Ser quente ou ser frio? E agora aqui eu preciso instruir você nisso aqui, porque erroneamente algumas pessoas pregam esse texto dizendo que o quente é aquele cara pentecostal do xarabacarabá, né? E o frio é aquele crente reformado, né? O presbiteriano, aquele reformado, ortodoxo, que você não vê ele orando em língua, você não vê ele falando. Esse é o crente frio. Não tem nada a ver com isso, viu? Ser quente ou frio aqui não tem nada a ver com ser pentecostal, ser cheio do fogo, ou ser um crente mais pacato, mais quieto. Não tem nada a ver com isso, não. Também não tem nada a ver com que o quente somos nós que estamos aqui, e frio é o que está lá fora. Então o morno é aquele crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Também não é isso. Acontece, amados, que a cidade de Laodiceia, ela ficava entre a cidade de Hierápolis e a cidade de Colossos. Colossos, aquela qual Paulo escreveu a carta aos Colossenses, ok? Eram cidades ali vizinhas. Aí o que acontece? Por que dessas águas? Por que Jesus usa um artefato aqui para poder trazer essa ilustração para a igreja daquele lugar entender? A cidade de Hierápolis, ela continha águas terapêuticas. Ela tinha águas termais, ou seja, águas quentes. Eram águas medicinais, águas que eram usadas para curar
As águas de Herápolis, ok? Eram águas quentes, águas que eram usadas na medicina. Em contrapartida, Colossos, que era a cidade vizinha, tinha águas frias e refrescantes, boas para beber, boas para a vida, água potável de boa qualidade. A cidade de Laodiceia, que ficava no meio, recebia a fonte das duas águas, só que essas águas vinham, e conforme elas vinham, elas deixavam de ser quente, e também deixavam de ser fria, e se tornava uma água morna, e era uma água mal cheirosa, sabe, uma água ruim, que não prestava para beber, e que quando se bebia, dava-se vontade de vomitar. Toma água morna para você ver se não dá vontade de vomitar. Então, a cidade de Laodiceia recebia essa água que vinha. Eles não tinham uma água boa para tomar. Amém? Eles tinham uma água morna. Por isso, Jesus usa exatamente o ponto específico para falar com essa cidade. Olha como Jesus, na sua imensa sabedoria, não é? Ele usa da geografia, ele usa da natureza, ele usa das coisas para pontuar coisas espirituais. Ele fala assim: olha, essas águas aí dá vontade, dá náusea, dá ânsia de vômito. Quem queria vomitar era só tomar um gole daquela água que vinha ali e pronto, já botava para fora. Você está entendendo aqui o que eu estou dizendo essa noite? Amém? Quantos estão comigo? Não dorme não, crente, não seja mais ou menos. Então você já sabe que quente e frio não tem nada a ver com Pentecoste, com reformado, não tem nada a ver com isso, também não tem a ver com o crente que está lá fora, e não tem a ver com o crente que está no mundo, o crente morno, né? Não tem nada a ver com isso. Jesus está usando isso aqui para exemplificar algo. E essa mensagem, ela está ecoando no meu coração desde o começo da semana, mas eu não sabia que texto pregar, só veio essa palavra aí, não seja mais ou menos. Falei: Senhor, será que eu estou sendo mais ou menos? E eu comecei a rever os meus conceitos em mim, e eu falei: não, eu não sou mais ou menos. E aí foi na quinta-feira que veio o texto de Apocalipse, né? E aí eu comecei a estudar, a procurar algumas coisas sobre este texto aqui. Deixa eu te falar uma coisa: mornidão, ser morno, vai levar você a uma palavra chamada quase. Concorda? E o quase é mediocridade. Por isso, quando você está chamando alguém de medíocre, não é que você está xingando a pessoa com um palavrão ofensivo, você está dizendo que ela é uma pessoa mediana. Ok? Uma pessoa que é mediana, que não tem intensidade em nada, que não avança em nada, ela é mediana, então é uma pessoa medíocre. O quase nos faz permanecer num lugar de estagnação. Você é um crente fervoroso? Quase. Você ora bastante? Quase. E jejum, como é que está o jejum? Quase. Como que está a sua vida perante as pessoas? Tem manifestado o caráter de Cristo em você? As pessoas têm visto Jesus na sua vida? Quase. Mais ou menos. Mais ou menos porque eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou lá da Igreja Balar. Já ouviu falar da Igreja Balar? Não, eu sou da Igreja Assembleia, da Quadrangular, não sei de onde. Jesus não quer saber de onde nós somos, Ele quer saber se eu sou quente ou se eu sou frio. A igreja precisa se posicionar com águas quentes que curam e água fria que dá vida. Amém? Água morna não. Água morna dá vontade de Jesus vomitar. E deixa eu te falar uma coisa: como que você acha que está o cenário
das igrejas hoje. Não vou generalizar, amados, mas é só você entrar no YouTube, você entrar na coisa que você já vê as polêmicas, já vê a sujeirada, a podridão, já vê as coisas acontecendo. Sabe por causa de quê? Porque não é quente e nem frio, é uma igreja morna, uma igreja como a Laodiceia, que se tornou autossuficiente. Não precisamos de Deus, a gente sabe como fazer, a gente sabe como fazer o culto, a gente sabe como fazer a igreja. E quer saber? Vamos introduzir agora alguns métodos na igreja, alguns métodos coach que vão mexer com a mentalidade da massa, empoderando a massa, empoderando os crentes. Vamos introduzir algumas coisas na igreja, não tem problema. E aí vai se tornando uma igreja morna, com uma água que dá vontade de vomitar, dá vontade de Deus vomitar. Quão sério é isso aqui, amados? Quão sério é isso aqui? Nós precisamos andar em certeza. Jesus diz em Mateus 5:37, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Não tem meio termo. Aliás, nós precisamos ter meio termo sim em relação a algumas coisas, né? Equilíbrio, tudo bem. Equilíbrio na sua maneira de viver, de lidar com as pessoas, ok. Mas em relação às coisas espirituais, não tem meio termo. Ser quente ou ser frio está falando de intensidade, está falando de entrega, está falando de algo, sabe, verdadeiramente autêntico. É quente ou é frio, não é mais ou menos. Porque o morno, ou ele é meio quente ou ele é meio frio. Concorda? Ou ele é menos quente ou menos frio. E Jesus não quer essa igreja. Jesus quer que você seja quente ou frio. Mas que na nossa igreja tem a água quente e tem a água fria, só não tem água misturada, gente. Só não seja uma igreja híbrida, sabe? Cheia de mistura. Não, vamos continuar aqui na Igreja Balar. Eu não sei, não posso falar pelas outras, mas aqui na Igreja Balar vamos continuar falando do evangelho puro e simples, evangelho genuíno, que fala de arrependimento, fala de cruz, fala de céu, fala de inferno, fala da volta de Jesus. Evangelho puro e simples, sem inventar um bocado de apetrechos e fantasias para pendurar no evangelho na igreja para ficar bonita. Jesus está pouco se importando com a igreja que tem fumaças e luzes Jesus vai perguntar: você é quente ou você é frio? Porque se você for morno, cara, estou com ânsia. Sério, né? Sério essa palavra, não é? Nós precisamos ser intensos, amados. Precisamos ser intensos. Não dá, nesses dias que nós estamos vivendo, para ser um crente morno. Nós precisamos ser intensos na nossa vida com Deus. Precisamos ser intensos no nosso relacionamento com o Senhor e no relacionamento com a igreja. Você viu aqui que eu li da inteligência artificial, né? Se eu não for intenso em amar os meus irmãos em Cristo, Satanás tem 5 estratégias ali que funcionam muito bem. Vamos causar uma confusão aqui, vamos causar uma contenda ali, vamos causar uma desunião, vamos causar uma desavença, vamos causar uma separação, uma divisão. Estratégia do Satanás. Agora nós precisamos ser intensos no amor fraternal, é isso que a Bíblia fala. Não seja fingido o vosso amor. Nós precisamos ser intensos nesses tempos difíceis que nós estamos trabalhando. Você está vendo o que está acontecendo no mundo? Você está vendo o que está acontecendo no mundo? Cara, está acontecendo tanta coisa nesse mundão. Né? As guerras já não precisa nem falar, né? Agora já estão soltando até míssil nuclear aí, né?
esses rumores aí de guerra, míssil nuclear, guerra no Oriente, guerra da Rússia, a iniquidade subindo. O que você acha que é isso, meu amado? São tempos difíceis que Paulo falou que viria, tempos trabalhosos, que os homens seriam amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos. Esses tempos, meus amados, chegou. E para esse tempo, nós não podemos ser mornos. Não podemos. Não podemos. Nós precisamos ser intensos. A igreja precisa entrar num nível de intensidade maior com o Senhor, num nível de busca maior com o Senhor, num nível de entrega maior com o Senhor. Sabe, a gente começar a deixar de lado algumas diferenças, algumas coisas, para não dar permissão do Satanás entrar no nosso meio, sabe, e criar problemas, criar raízes entre nós, causando desavença, perturbação, problema. Não, nós precisamos ser intensos. Agora é a hora da igreja começar a orar e clamar ao Senhor. É hora do povo de Deus ser prudente, porque, como diz a palavra, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz nos seus caminhos. Porque, amados, quando os filhos das trevas vão fazer alguma coisa, eles fazem mesmo. Quando as trevas se reúnem para fazer alguma coisa, eles fazem de verdade, faz com força. Faz com força. Faz para valer mesmo. Qual que é o projeto nosso? É destruir tal coisa. Os caras investem tudo que eles puderem investir, os filhos da treva. Se eles tiverem que sair pela madrugada, mata dentro, na escuridão, debaixo de chuva, para fazer os seus rituais, os seus trabalhos, eles fazem. Se eles vão fazer um propósito de jejum para fechar aquela igreja ali da esquina, eles fazem. Eles são intensos no que eles fazem. E nós, os cristãos, em que posição estamos? De intensidade? Somos quente ou frio? Ou somos mornos? Que quando você vê uma manifestação do demônio, você tem... Meu Deus, e agora? Vou ligar no 0800 do pastor. Aperta mais um pouco o cinto de segurança aí. Dizes que sou rico, estou enriquecido e não tenho falta, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Jesus usa o contraponto dos valores daquela cidade. Uma cidade rica, que tinha vestes, não é isso? E que tinha colírio. Ele usa os mesmos argumentos para falar dessa cidade. Você é miserável. Você está nua. E você está cega. Ele usou as mesmas coisas que aquela igreja tinha de forte. Pensa que é rica, pensa que tem tudo. O duro dessa pregação, que é difícil para mim pregar, é difícil para você receber, é difícil para nós digerirmos, e é difícil de você dar um glória a Deus, né? Glória a Deus, amados. É a palavra de Deus. Amém? É o Evangelho. O Evangelho do nosso Cristo. É esse aqui, glória a Deus. Aleluia. Olha o que Jesus fala: aconselho-te que de mim compres ouro refinado, ou seja, eu tenho a riqueza do reino. Compre também
ouro refinado, né, no fogo, para que te enriqueças. Compre vestes brancas, porque a sua indústria têxtil aí, ela não produz as vestes que eu tenho. As vestes brancas que eu tenho para você, essa indústria de vocês aí não produz. Está entendendo? Essa indústria do evangelho aí não produz essa veste branca. Jesus está dizendo: venha até mim, sou eu que tenho a veste branca para você. Ele fala: venha até mim também e compre colírio. Vocês têm aí na cidade de Laodiceia uma grande fábrica de colírio, não é? Porém vocês pingam esses colírios nos seus olhos, mas continuam cegos. Vocês só veem a si mesmos, não vem mais nada, não vem mais ninguém além de vocês. Seus olhos estão fechados para vocês mesmos. Agora compre colírio de mim, aleluia, porque quando você pingar nos seus olhos, aleluia, eu vou abrir os seus olhos para você ver o reino de Deus. Eu vou abrir os seus olhos para você ver quem eu sou. Então venha para mim, se você quer ver quem eu sou. Sabe por quê? Porque este livro aqui de Apocalipse começa com uma visão. Uma visão, toda vez que eu leio, eu fico assim tentando projetar um filme na minha cabeça e eu fico impactado. Imagina João andando num lugar, tendo uma visão. De repente ele ouve uma voz, e quando ele vai se virar para ver, uau, que visão foi aquela? Só quem tem colírio de Deus que consegue ver tal coisa. Ele vê ali o ser semelhante ao Filho do Homem, cujos seus cabelos eram brancos como lã, como neve, cujos seus olhos eram como chamas que de fogo, os seus pés como bronze, como latão reluzente, suas vestes resplandeciam, e a sua voz quando falava parecia um som de muitas águas. Cara, que loucura é essa? João não aguenta aquela visão e cai que nem morto no chão. Jesus vem e fala: ei, não tenha medo, sou eu. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Imagina que visão é essa, amados. Só quem pingou colírio de Cristo nos olhos vai conseguir ter essa visão quando ele voltar. Quem não pingou esse colírio nos olhos, quando tiver acontecendo a volta de Cristo, o arrebatamento de Cristo, vai pensar 1 milhão de coisas, não vai saber o que está acontecendo, não vai ter noção do que está acontecendo, enquanto aqueles que foram escolhidos para serem chegando para me buscar. Veja o que ele fala no versículo 19: eu repreendo e castigo todos quanto amo. É assim que faz um pai de verdade. Eu repreendo, eu tenho que castigar, eu tenho que corrigi-lo, porque eu amo. Não é porque eu quero você mal, é porque eu te amo que eu estou fazendo isso, para que você não se perca. Porque a coisa mais fácil que tem é você se perder nesse mundo, se contaminar com esse mundo, com as coisas que o mundo tem para te oferecer. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Seja zeloso, seja cuidadoso e se arrependa. Jesus está dizendo para mim e para você: seja zeloso e arrependa-te. Não seja mais ou menos. A pessoa mais ou menos, ela não consegue se desenvolver, porque ela fica parada no meio do caminho. Ela não vai nem para frente
e nem para trás. Ela fica no mais ou menos. Pior coisa é quando um crente entra no mais ou menos, entra na mornidão. Sabe por quê? Porque ele começa a vir para a igreja como que uma obrigação. Ele começa a fazer as coisas para Deus com peso já. Não é mais com alegria, com fervor, sabe? Com prazer de ser quente, ou com o prazer de ser frio. Ele está morno. Mais um culto. O pastor falou para a gente fazer uma semana de oração. O pastor falou para a gente jejuar. A mornidão vai fazer você, amados, ficar estagnado no seu lugar. Você não evolui no seu chamado. Você não progride naquilo que o Senhor te chamou e te escolheu. Por isso que eu comecei a citar aqui o chamado desses homens, Moisés, Paulo, Pedro, porque todos eles receberam missões difíceis, mas eles foram até o fim. Eles foram até o fim, amados. Nós precisamos ser intensos para que a gente consiga chegar até o fim. Manter a chama acesa sobre o altar, como dizem Levíticos, é todo dia eu colocar, todo dia eu estou alimentando aquele fogo para que não se apague, todos os dias. Jesus, lá o Senhor não falou assim, olha, fala para o sacerdote, coloca fogo aí no sábado, que é dia de culto, aí depois você coloca na terça, depois você coloca na quinta. Não, todos os dias tinha que colocar a lenha para o fogo manter aceso, todo dia. Isso fala sobre mim e sobre você, amados, que precisamos todos os dias da nossa vida colocar lenha para que esse fogo não se apague e não fique só na brasa. Sabe aquela brasa que fica ali saindo fumaça? Morno. Ela não apagou ainda de vez, mas também não acende. Você fez uma confissão, e quem não fez aqui, não sei se vai fazer hoje, mas quantos aqui disseram essa frase que eu vou falar aqui agora? Senhor, eu entrego a minha vida a Ti e Te recebo como meu Senhor e Salvador. Quantos aqui fizeram isso? Você já fez isso? Já entregou tua vida para Jesus? E você entregou sua vida para Jesus? Falou que a sua vida é dele agora? Então não tem como voltar atrás, querido. Difícil coisa é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Para quem Deus tem um chamado, Ele tem um aguilhão bem apontado assim, ó. A hora que você quer recuar, não, é para frente. É para frente. Porque você escolheu, Ele te escolheu, e você também escolheu entregar a tua vida para Ele. Portanto, amado, se você decidiu entregar a tua vida para Jesus, se você decidiu entregar a tua vida para Ele, ó Jesus, a minha vida, você precisa ser intenso nessa entrega. Não tem como eu entregar mais ou menos a minha vida para Jesus. Não tem como eu falar assim, Jesus, eu sou mais ou menos seu, sou mais ou menos crente, sou mais... Porque se você ficar nessa situação, Ele vai vomitar. Seja intenso. A igreja precisa continuar curando os enfermos espiritualmente e precisa continuar dando água de beber, água fresca do céu, aleluia. A igreja precisa continuar dando a água da vida, que é o próprio Cristo. Águas que curam são águas de Jesus, águas que geram vidas são águas de Jesus. Essa igreja de Laodiceia não tinha essa água, amados. E isso é tão sério,
que ele fala, olha, ser zeloso, sabe, você ter zelo por Cristo, zelo pela casa do Senhor, zelo pelos irmãos que você tem, zelo pela vida espiritual que você agora vive. Ter zelo é ter cuidado, sabe, é você ter aquilo como mais precioso. Ter zelo é isso, amados. O problema é que às vezes a gente cai num conto de que não, é só o pastor que tem que orar, não, é só o irmão que tem que fazer, não, é só fulano que... Não, amados, esse chamado é para a igreja. Aqui não é para um pastor, é para a igreja do Senhor. Seja zeloso, seja cuidadoso com as coisas de Deus na tua vida, com a tua vida espiritual, com a tua família, com a tua casa, com a casa do Senhor. Seja zeloso e arrepende-te se você estava morno até hoje, se você estava mais ou menos até hoje. Faltou mais ou menos, pastor. Que mais ou menos, meu amado? Não fique mais ou menos, porque você vai ficar morno, e morno dá ânsia. Está com dificuldade? Dá aqui sua mão e vamos embora. Pastor, estou com dificuldade. Vamos embora, não para no meio do caminho. Procura os irmãos, procura a igreja. Provérbios 18 diz que aquele que se isola, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, não é sábio se isolar e achar que eu vou ser crente sozinho. Ah, eu vou ser igreja sozinho. Aonde? A igreja é justamente a reunião dos escolhidos. Não, eu sou igreja. Aí fica lá na casa dele, desigrejado. Eu sou igreja. Igreja é essa comunidade aqui, essa comunhão, todo mundo reunido. Sim, você é a igreja. Você é a igreja quando você está junto com a igreja. Fora da igreja, você é um membro do corpo de Cristo. Amém? Aqui nós somos um membro, todo mundo junto. Somos a igreja do Senhor. Aquela que o Senhor vai perguntar, você é quente ou você é frio? Eu conheço as tuas obras. O mais impressionante é isso, amados, que Jesus sabe bem quem eu sou e quem você é. Jesus sabe muito bem quem nós somos. Sabe? Eu posso não saber da tua vida e quer saber? Também não quero saber, menos que você precise compartilhar comigo para eu te ajudar em alguma coisa. Caso contrário, amados, quem sabe da tua vida é Cristo. Quem sabe da tua vida é Jesus. Como eu sempre digo aqui, quem sabe se eu sou homem de Deus é Cristo e a minha esposa e os meus filhos que me assistem. Ele sabe se eu sou homem de Deus ou não. Se eu sou meio crente, que uma hora estou falando verdade, outra hora estou falando mentira, sou morno. Ele sabe se eu sou morno. Se uma hora estou falando que amo Jesus, outra hora estou falando que esse negócio. Eu sou convicto, amém? Há uma intensidade no meu coração. Eu sei quem eu sou. O crente morno não sabe nem quem ele é mais, porque ele já não sabe mais para onde que ele vai e no que ele crê. Que horas são, gente? Me ajuda aí. Amém. Estou quase acabando. Agora olha o verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esse é o problema da igreja autossuficiente, a igreja moderna, tão contemporânea, que ela está tão cheia de tanta coisa, de tanta programação, de tantas coisas, que ela deixou Jesus ali do lado de fora, e Jesus está batendo na porta, pum, 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 pum. Ei, se alguém abrir a porta eu vou entrar, e você com vocês. Deixaram Jesus do lado de fora. Essa palavra aqui não é para um mundano, essa palavra aqui é para uma igreja. Jesus está batendo na porta.
E às vezes Jesus está batendo na porta do nosso coração. Tum, tum, tum. Ei, deixa eu entrar nesse coração orgulhoso seu. Ei, deixa eu entrar nesse coração aí que acha que não precisa de ninguém, que não precisa nem de Deus mais. Ei, deixa eu entrar nesse coração que está cheio de mágoas, que está cheio de traumas. Deixa eu entrar aí, porque quando eu entrar aí, aleluia, eu vou cear com você e você vai cear comigo. Abre essa porta. Deixa eu entrar aí, porque olha só, se você deixar Jesus entrar na sua casa de verdade para cear com você, vai acontecer o que está no verso seguinte, o verso 21. Ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Deixa eu te falar uma coisa: só vai se assentar no trono com o Pai aquele que se assentou na mesa com Jesus aqui. Vou repetir isso aqui porque é para gravar na tua mente isso aí. Só vai se assentar no trono com o Pai quem se assentou com Jesus na mesa aqui. Se você sentou na mesa com Jesus aqui na terra, você vai se assentar no trono com Ele também. Uau, que promessa é essa? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz para mim e para você. Pastor, mas está tão difícil o evangelho. Aí quando a gente vai falar do evangelho para alguém, a pessoa fala assim, acho que você já ouviu isso, né? Eu já ouvi isso aqui. Vai lá na igreja para o pastor fazer uma lavagem cerebral em você. Quem já ouviu isso aqui? Já, né? Vai lá na igreja, o pastor fazer uma lavagem cerebral em você. Deixa eu te dizer uma coisa para quem falou isso, né, pastor? Deixa eu falar uma coisa para quem falou isso. Ele está certo. Que isso, pastor? Tá maluco? Não. Quem falou para você que você ia vir aqui e ia sofrer uma lavagem cerebral, estava certíssimo. Porque você é lavado pela palavra no teu cérebro para tirar toda a imundície dos seus pensamentos, tirar todo o pensamento pecaminoso. Então é sim uma lavagem cerebral para arrancar tudo quanto é porcaria de dentro de você e encher do Espírito Santo de Deus. Então quem vem para cá, vem para sofrer uma lavagem cerebral, sim, tá? Não com o argumento de quem está falando, né? Que vai entrar lá e o pastor vai roubar seu dinheiro e não sei o que, tal. Não, mas uma lavagem cerebral acontece aqui porque nós somos lavados pela palavra, nós somos lavados, aleluia, pela água, aleluia, que é Jesus, água viva. Somos lavados sim. Então quando alguém falar isso para você da próxima vez, vai lá para a igreja, para o pastor fazer uma lavagem cerebral em você. Fala, não, eu vou lá para a igreja sofrer uma lavagem cerebral pela palavra de Deus. Porque enquanto você odeia a igreja, eu amo você. Cara, isso é para quebrar qualquer um. Enquanto você odeia os crentes, nós oramos pela tua vida. Enquanto você quer acabar com isso, a gente está lá orando por vocês, viu? Deus abençoe. Isso é lavagem cerebral. É tirar toda a impureza e pensamento pecaminoso da nossa cabeça e sermos cheios da água quente que cura e da água fria que traz vida. Mas ser morno, jamais, amados. Não seja mais ou menos. A partir de hoje, pense dessa maneira: eu não sou mais ou menos. Eu vou falar para você, use esse argumento em tudo na tua vida, tá? Na sua vida espiritual e na sua vida cotidiana. Eu não sou mais ou menos. Afinal de contas, eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. A palavra de Deus diz que agora eu sou embaixador de Cristo, eu sou embaixador do Evangelho. Eu não sou mais ou menos.
Você pode encher o teu pulmão aí e dizer bem forte mais uma vez: eu não sou mais ou menos. A partir de hoje a sua oração vai ser para valer. A partir de hoje a tua vida espiritual vai ser para valer. Você vai sair do mais ou menos, vai sair da mornidão e vai ser quente. Ou vai ser frio intensamente. Água boa, água que traz refrigério. Pior coisa, um crente morno, porque ele não consegue ser uma água que traz refrigério para alguém. Ele vai acabar estragando o outro, azedando o outro. Ah, você vai lá na igreja balar, ixi, lá tem fulano de tal lá, ó, tá rixinha lá, tá não sei quem lá, você vai lá, azedou a pessoa, água morna, mal cheirosa. Ele não tem boa notícia. Ele esqueceu daquela palavra que quem foi chamado em Cristo, que uma nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo novo, foi chamado para andar em novidade de vida. E agora, para finalizar essa ministração aqui, eu quero que você abra comigo em Romanos capítulo de número 8, eu prometo que eu estou acabando. Eu prometo. Romanos capítulo 8, verso de número 28 em diante. Esse texto é maravilhoso e diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. São o quê? Chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos... Que isso, gente? Eu dei toda essa ênfase no texto aqui para ouvir. Somos mais que vencedores. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Não é mais ou menos, é mais do que vencedores. Mais do que vencedor sobre as tribulações, mais do que vencedor sobre as perseguições, mais do que vencedor sobre qualquer outra coisa. É o que a palavra de Deus está nos dizendo. Então você não é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor. Se você não é um crente mais ou menos, fica de pé no teu lugar. Aleluia. Ah, não é possível, cara. Você não é mais ou menos. Se tem alguma coisa te vencendo aqui ainda, você precisa sair da mornidão. Amém? Se você precisa de cura hoje, cura espiritual, cura enfermidade, então prove das águas quentes do Senhor.
Agora, se você está meio sem fé, meio sem vida, né? Tá meio, tome das águas refrescantes que trazem refrigério para a alma, mas não seja morno. Glória a Deus.